Bendito seja o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Pode sentar-se. Sabe, hoje nós estamos participando da mesa do Senhor. Algo que, de fato, fala da nossa aliança com o Pai, da nossa realidade de fé e da base da nossa caminhada com o Senhor Jesus, centrado em uma experiência verdadeira com Ele. Não se faz uma participação desta natureza apenas por se estar ligado a uma religião. A religião não tem o poder de nos levar a um relacionamento de aliança. E uma das coisas que nós precisamos entender é que estar em aliança com Deus nos traz a sua mesa. Deus tem uma mesa. E a Bíblia diz que Ele coloca e prepara essa mesa para mim e para você, na presença dos nossos adversários. Então, talvez hoje, seria muito próprio pensarmos naquilo que Deus pretende realizar conosco, nesse relacionamento de aliança. Então, abra a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 23, e vamos observar ali algo muito especial, algo que está no coração do Senhor, para o nosso coração, exatamente naquilo que esse salmo nos propõe, quando diz que Ele prepara para mim e para você esta mesa, uma mesa na presença dos nossos adversários. Quem aqui quer sentar na mesa que Deus tem para ele? Todos querem? Amém? Glória a Deus. Salmo 23, vamos ler desde o versículo 1, e acho que a maioria conhece, mas o texto diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Na realidade, eu quero dizer a você que esse é um salmo muito conhecido e até declamado por tantos, mas o poder daquilo que Deus nos propõe nesse salmo está intrinsecamente ligado ao modo como andamos com Ele e como vivemos com Ele. A chave está no relacionamento. O Senhor fala de um tempo que é agora, que não foi ontem e nem será amanhã. Um tempo que é presente, que é contínuo, que está todos os dias acontecendo conosco. Quem Ele é? Um pastor. E para Ele eu sou ovelha. Sou como quem depende dEle. Sou como quem depende da sua graça, do seu amor, do seu favor, do seu cuidado. Sou dependente dEle. Ele é o meu Senhor. Sobre todas as coisas, é com Ele que eu convivo e com Ele que me relaciono. Com um Deus que é Deus todo-poderoso, que tem nas mãos todo o poder e toda a glória, que é Senhor do universo, que criou todas as coisas, aquilo que vemos e aquilo que não vemos. Aquele que é Deus das coisas visíveis e invisíveis aos olhos humanos. Ele é Deus verdadeiro, Ele é o eterno, Ele é aquele que governa o universo, mas Ele se permite chamar meu pastor. Aquele que cuida de mim nas minhas debilidades, nas debilidades próprias de uma ovelha que nada mais deve ser do que ovelha, diante dele. Antes de sermos chamados de líderes, pastores, obreiros, diáconos, mentores, seja o que for o título humano que alguém abrigue, isso são funções que o Eterno nos dá. Mas o que Ele espera que eu continue sendo para Ele é alguém com coração de ovelha. Porque o dia que eu perder esse coração,
eu também perderei a visão de que caminho com ovelhas, com pessoas que têm debilidades, com pessoas que têm limites, com pessoas que também, como eu, estão sendo transformadas, moldadas e de glória em glória estão crescendo na sua fé. Na realidade, quando entendemos o que diz esse salmo, nós vamos entender que Deus vai nos levando cada vez mais para uma experiência não apenas de provisão. Porque, apesar de o salmista dizer, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda quando eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque até ali ele será o meu pastor. E quando eu tenho essa visão, eu posso ser tentado a me maravilhar pelo que ele faz por mim. Mas o mais tremendo, o mais glorioso que ele faz é me chamar para a mesa dele, é te chamar para a mesa dele. E mesa é lugar de intimidade. Não é qualquer pessoa que se assenta na sua mesa, não é qualquer pessoa que tem a honra de fazer parte do momento de intimidade da sua família e da sua casa. Você chama para a sua mesa quem deve ser chamado para a sua mesa. Mas Deus escolheu chamar para a mesa dele aqueles que não tinham dignidade alguma. E estes somos eu e você. Algo tão tremendo é que esse Deus nos chama para a sua mesa em 2018. E o que é que será o cardápio que ele nos servirá em 2018 nessa mesa para a qual ele nos chama? Então, sobre isso, antes de ministrarmos a ceia do Senhor, eu queria pensar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer-lhe que em 2018, Deus lhe chama para a mesa da restituição. E talvez você olhe para mim e você diga, como isso ocorrerá? Eu posso dar-lhe um vislumbre. Em 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 7, nós encontramos uma história ligada a um homem que todos conhecem como descendente de Saul. Seu nome é Mefibosete. E a Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 9, versículo 7, algo muito precioso. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás sempre a minha mesa. Eu estou falando de alguém que tem um coração que quer honrar alguém que perdeu a visão da honra que deveria receber. Estou falando que Mefibosete era alguém desistido, era alguém para quem muitas pessoas jamais olhariam, era alguém que estava colocado numa situação de desfavor em relação à vida, era alguém esmagado por traumas, por ambiguidades e adversidades que se instalaram em sua história. Esse é Mefibosete, que quando recebe a notícia de que Davi o estava chamando, chegou a exclamar, quem sou eu, que o rei se lembre de mim, um cão morto como eu. Era assim a sua própria visão para si mesmo, mas Davi queria honrá-lo e queria restaurar-lhe os sonhos e a dignidade. Eu não sei o que a vida lhe fez, eu não sei quais foram as circunstâncias que se abateram sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre as suas atitudes, sobre a sua história. Não apenas em 2017, mas na sua história de vida. Eu não sei o que veio sobre você e com que impacto isso lhe tornou alguém desistente. Ou pelo menos alguém que olhe para si mesmo e não consiga se ver à mesa do rei. Ali estava um convite, venha para a mesa do rei. E você está ouvindo em 2018 uma palavra que diz a você, venha para a mesa do rei. E talvez você diga exatamente o mesmo. Não, eu não posso. Porque olha, eu já fui melhor do que eu sou. Eu já vivi uma experiência melhor do que esta. Eu já fui mais crente. Eu já fui mais uma pessoa de oração. Olha, pastor, o senhor não sabe o que disseram, o que falaram de mim. O senhor não sabe o que a vida me fez. O senhor não sabe o que aconteceu. Querido, eu não sei o que aconteceu. A única coisa que eu sei é que assim como Davi estava chamando Mefibosete para a mesa dele, Deus está chamando você em 2018 para a mesa da restituição.
Você não precisa ficar preso ao que lhe aconteceu no passado, ao que lhe ocorreu no passado. Está na hora de você se levantar, assim como Mefibosete devia ter se levantado e devia ter dito no seu coração: o rei está me chamando, o rei está me chamando. De alguma maneira, ele não conseguia ver isso, e talvez de alguma maneira você não consiga se enxergar como alvo do favor do rei. Pois bem, hoje eu lhe digo: você é alvo do favor do rei. Você não é um problema, você não é uma dificuldade, você não é um traumatizado, você não é um falido, você não é um aleijado na vida, você não é alguém que perdeu os seus sonhos, você não é alguém que desistiu da possibilidade do que pode acontecer de bom. Você é alguém que está debaixo do favor de Deus, e o favor de Deus é a sua graça, e graça é favor imerecido. Não espere merecê-lo, apenas receba. Deus vai restituir em 2017 uma mesa que muitos perderam, que é a mesa da unção. Tão interessante que o Salmo de número 23, versículo de número 5, é Davi que também vai dizer: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quantos perderam o privilégio de transbordar? Quantos perderam o privilégio de fluir na unção e na graça de Deus? Quantos perderam o privilégio de deixar o Espírito Santo mover, agir, atuar, despertar talentos, derramar dons, viver na essência do que o Senhor tem para a sua história? E eu quero dizer a você que o Senhor é aquele que, através desta palavra hoje à noite, Ele lembra que quando Ele lhe chama para a mesa, na mesa há óleo para ser derramado sobre aqueles que estão. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E quem sabe o que você tenha ouvido durante todo esse tempo é o que o inimigo diz, é a palavra que o inimigo coloca sobre você. Você não pode, você não consegue, você nunca experimentará, não será restituído nessa unção. Quem sabe os inimigos estão presentes, lhe acusando, lhe mostrando erros, pecados que cometeu. Quem sabe estão diante de você como acusadores atrozes, algozes da alma, dizendo a você que você não pode, que você não tem, que você não é digno. Mas o Senhor diz a você nessa noite que Ele é aquele que te chama para a mesa. Ele não perguntou para o inimigo se você tem ou não tem direito de sentar na mesa. Ele te disse: sente na mesa. Sente na mesa. Ele não perguntou: ó, seu inimigo está aqui? Não perguntou. Eu gosto muito de uma cena bíblica que é muito própria lá no livro de Zacarias, quando o sumo sacerdote Josué estava com as suas vestes manchadas, estava debaixo da acusação do inimigo, estava no meio da reunião, estava acabrunhado. E Josué, esse sumo sacerdote, debaixo daquela condição, vivia um momento em que achava, quem sabe, que não teria a graça e o favor de Deus. Deus não deu nem bola para o inimigo, olhou para Josué, viu daquele jeito e falou: troque a roupa dele. Hoje o Senhor vai dizer, em 2018, a sua roupa será nova. Em 2018 você vai entrar na mesa da unção, da restauração, da unção, do mover, do poder de Deus sobre a sua vida. E quem não é batizado no Espírito Santo será batizado no Espírito Santo e com fogo. E quem já é batizado vai voltar a fluir. E quem tem dons vai voltar a ter coragem de liberar os dons, porque o Senhor está preparando a sua igreja. Ele está te assentando na mesa e dizendo: está na hora de recuperar o óleo. Deixa eu derramar o óleo sobre a sua cabeça. O que você precisa? De óleo. Quando não tem óleo, a fricção é dura e as feridas se fazem. Quando não tem óleo, aquilo que é uma engrenagem que devia funcionar, não funciona porque trava. Quando não tem óleo, não há graça, não há fluir, não há sorriso, não há alegria da salvação. A Bíblia fala que Ele exalta o meu poder como do boi selvagem, e derrama sobre a minha cabeça óleo fresco. Você não vai andar com óleo velho não. Cadê Edilson Toniaso? Ele que troca óleo lá e coloca óleo novo. Pois eu quero dizer, hoje o Espírito Santo diz a essa igreja que Ele vai derramar óleo novo sobre aqueles que buscarem e quiserem. É tempo de receber o óleo de Deus, assentar na mesa e deixar Deus ungir.
Diga comigo, eu quero essa unção. Diga à pessoa que está do seu lado, você quer isso? Não vale a pena assentar na mesa para assistir outros serem ungidos. Deus não te chama para assistir outros. Deus te chama para que você seja ungido. E assim você ungirá outros. E assim você será uma bênção na vida de outros. Uma terceira realidade que Deus fará quando te chama para a mesa dele. Deus nos prepara uma mesa com o cardápio da unidade e da bênção familiar. Diga comigo, unidade e bênção familiar. Quem aqui tem família? Não pense que a unção que Deus tem para você é só para você. Vai desembocar na sua casa em 2018. Em 2018, a sua casa não será a mesma. E talvez você olhe para mim, por que você pergunta isso? E por que você afirma isso, pastor Fernando? Salmo 128, versículo 3, há uma promessa. E essa promessa diz: tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que agora mudou um pouquinho. Porque aqui o texto fala que é a roda da tua mesa. Ali quem vai servir o cardápio de Deus é você. Quem vai levar essa unção para casa? Quem vai levar essa graça para a família? Quem vai fazer isso acontecer em casa? É você, pai. É você, mãe. Não vai ser o pastor, o apóstolo, o líder de célula. É você. E tem que acontecer com você, não é com outro. Precisa essa graça acontecer à roda da tua mesa. Eu não estou falando apenas de uma mesa física. Eu estou falando daquilo que se serve no relacionamento familiar, interpessoal, na sua casa. Sua casa tem que ser um lugar profético, um lugar de fé. O filho chega desanimado, chega e diz: o que será que vai acontecer? O que é que eu vou dizer para ele? O que é que eu vou dizer para minha esposa? No momento da luta, eu vou me desesperar também? Ou eu tenho um cardápio de Deus para entregar para a mesa da minha casa? Ou eu tenho uma voz profética para dizer, como Josué: eia, subamos e conquistemos a terra? Será que não tem que sair dos nossos lábios o fluir da graça de Deus? E em 2018, o que Deus fará através de você é que você vai transbordar no cardápio do céu para a sua casa. Pessoas vão lhe ver de uma maneira diferenciada dentro da sua casa, como a autoridade restaurada. Já ouviram falar aquela expressão que diz que o profeta não tem honra na sua própria casa? Quem é que disse isso? Quem foi que disse isso? Jesus. O profeta não tem honra senão na sua própria casa. Sabe o que a gente fez com esse texto, pastor Samuel? Fizemos a nossa hermenêutica, que é muitas vezes baseada em textos isolados do seu contexto. Não significa que todo profeta não terá honra na sua própria casa. Tem gente que usa isso como desculpa. Eu preciso chamar lá o pastor Samuel para ir pregar para o Reuel lá. Eu tenho que chamar o pastor Fernando para pregar para o outro. Eu tenho que chamar... Não é isso não, querido. Nós precisamos sim do apoio de vários irmãos. Mas o maior apoio da sua casa é a sua voz profética. E você como pai tem voz profética. Você como mãe tem voz profética. E você como filho também tem. Eu, muitas vezes, falei coisas para os meus pais e minhas irmãs que nem crentes eram. E eu era o único crente da minha casa. E quando a coisa apertava, vinham pedir oração. Para quem? Para quem tem o cardápio de Deus. Diga comigo, eu tenho nas minhas mãos o cardápio de Deus. E a roda da minha mesa, a bênção fluirá em 2018. Você recebe isso? Será a sua mesa. Não será a mesa do vizinho, a mesa do pastor, a mesa do apóstolo, a mesa do líder. Será a sua mesa. Deus vai fazer isso na sua casa. Quando é que Ele vai fazer? Quando você quiser.
se tornar garçom de Deus, aquele que vai servir isso na sua história. Uma outra coisa que Deus fará, Ele derramará uma mesa com o cardápio da sabedoria. Provérbios capítulo de número 9, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a mesa. O que foi que arrumou tudo isso? Que deixou tudo em ordem? Diga comigo, sabedoria. Eu vejo pessoas orando por muitos dons. Eu acho que já me vi assim também. Orando por tantos dons. Senhor, eu quero discernimento. Senhor, eu quero dom de língua. Eu quero dom de visão. Eu quero dom de profecia. Quero... Tudo isso é muito bom e muito Senhor. É o princípio da sabedoria. Então, quando eu oro por sabedoria, eu estou já afirmando a minha dependência de Deus para receber direções dele em situações que eu não sei o que fazer. Quem entrou aqui com uma situação que ainda não sabe o que fazer, levanta a mão, deixa eu ver. Pode levantar, bem alto. Você está meio perdido na situação aí. Levanta a mão, deixa eu ver. Hã? Você não sabe o que fazer nisso, não é verdade? Mas a Bíblia fala que Ele é aquele que dá liberalmente a todos os que pedem sabedoria. E a sabedoria de Deus pode vir como uma palavra de sabedoria ou de conhecimento, ou como uma capacitação que vem do alto, para a gente desenvolver alguma coisa que a gente jamais imaginava que poderia desenvolver. Eu conheci várias pessoas que receberam ideias tremendas. Eu trabalhei ao lado de um pastor chamado Bruno Verdolim, lá em Belo Horizonte. Esse doutor, engenheiro, ele trabalhava com construção civil e trabalhava com trefilação de aço com a sua própria construtora. E ele estava, naquela época em que a informática estava chegando no Brasil, querendo saber como ele poderia incrementar o seu negócio para trefilar o aço com mais inteligência, com menos gasto, enfim. Estava buscando uma solução. Você entende muito bem isso, que está na sua área. Ele orou a Deus, chama-se Sonhar Sonhos de Deus, o livro dele, leu? E ele conta que ele sonhou com os detalhes da máquina. Deus deu a ele, não apenas a ideia, imagina, Leuri, Deus deu a ele o sonho, o projeto. O camarada sonhou, dentro da linguagem dele, como engenheiro, entendeu, construiu a tal máquina, foi economia para ele, patenteou e enriqueceu com a patente em função da máquina. Um Deus que dá sabedoria, criatividade, um Deus que abre portas aonde não há portas, que faz caminhos aonde não há caminhos. Eu não estou falando porque eu ouvi falar, estou falando porque eu vi. E esse é apenas um dos casos que eu vi. Eu quero dizer a você que a sabedoria está disposta por Deus na sua mesa. Sente nessa mesa e fala: Senhor, me dá sabedoria. Mas não só sabedoria para prosperar, para enriquecer. Sabedoria para lidar com meu filho, com a minha esposa. Sabedoria para lidar com a minha casa. Sabedoria para estes que estão hoje sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar. Para tomar uma decisão. Me dá sabedoria, Senhor. Eu não quero andar com estultícia, com visão mínima, micro. Eu quero enxergar um pouco mais e ver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero andar guiado pelo Teu Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que ainda que o inimigo sussurre no seu coração, ele pode estar pertinho da mesa, mas você está sentado na mesa, e quem vai falar com você, e aí não será um sussurro, mas será uma direção, será o teu Deus. Você não vai ter dúvidas quando Deus falar. Faça isso.
Quero te dizer mais, nesta mesa que Deus nos dá, Ele nos dá a mesa da restauração. A Bíblia diz que foi isso que aconteceu com João, com Pedro, quando ele havia desistido, havia negado a Jesus, e lá em João capítulo 21, versículo 13, Jesus aparece, e vocês sabem como termina essa história. Ele está nu pescando, tinha voltado a pescar, e a Bíblia diz que ele se lançou nas águas, porque quando ele olhou lá para a praia, ele viu que Jesus estava lá. E Jesus estava lá para restaurar a história dele. Foi lá que Jesus, por 3 vezes, disse: Simão Pedro, tu me amas? Até que ele fosse curado e restaurado na sua intimidade com Jesus. Quem sabe hoje, em 2018, o que você precise é ser restaurado na sua intimidade com o Senhor. E talvez você precise mesmo dizer para Ele: Senhor, eu me joguei na água porque eu estou com vergonha. Mas o Senhor diz: vem cá, que eu preparei para você um pão e um peixe assado. Ele estava assando lá o pão e o peixe, e alguém gritou: é o Senhor. Estava preparando a mesa para Pedro chegar de novo, sentar na mesa e entender que ele era filho, amado pelo Senhor. Uma outra coisa é a mesa da salvação. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 15, versículos 23 e 24, que o filho pródigo que havia ido, agora havia voltado. A graça o abraçou. E a Bíblia diz que o pai fez uma festa. E nesta festa ele disse: trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse é o meu filho que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começou a festa. Quem sabe você que entrou aqui hoje à noite precise participar dessa festa. A festa da salvação. Talvez você não tenha certeza da sua salvação. Você não sabe se o seu nome está ou não escrito no livro da vida. Mas o Pai esperou que você chegasse a esse dia. O Pai esperou que você viesse a esse dia. Assim como aquele pai olhava ao longe: será que é hoje que ele vem? Será que é hoje que ele vem? E naquele dia ele veio. E quando ele veio, começou a festa. Eu não sei se o seu coração está em angústia, mas hoje à noite pode começar a festa. Hoje à noite Jesus pode entrar na sua vida e mudar a sua história. E tirar aí de dentro essa coisa tão tenebrosa, da culpa, do medo, da rejeição, e colocar dentro do seu coração a certeza da vida eterna e do relacionamento com o Pai. Hoje, o Senhor diz a você: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para todo momento Deus nos quer levar para a mesa. Até para esse que chega perdido, é chamado para a mesa dele. Na mesma hora começa o banquete. Na mesma hora, o cardápio da sua vida muda. Você estava comendo angústia, comendo medo, comendo insegurança, comendo o pior dessa terra. Mas quando você senta na mesa do rei, o cardápio muda. Que tal mudar o cardápio da sua alma a partir de hoje? Que tal se alimentar do melhor que Deus tem para a sua história? Para concluir, eu gostaria de dizer-lhe que Deus é um Deus que nos prepara, sim, uma mesa de provisão. E essa provisão acontece no deserto. E talvez você esteja vivendo um tempo de deserto. No Salmo 78, versículo 19, 20 e também 24, a Bíblia diz o seguinte: falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu.
era no deserto, onde não havia possibilidade nenhuma de receber provisão. E talvez em 2018 você precise que Deus lhe dê um up, que Deus lhe supra de maneira diferenciada, que Deus lhe abra uma porta, porque você tem vivido um deserto, andando em círculos, sem saber onde estar e sem saber aonde ir. Esse tempo chegou ao final. Sabe por quê? Porque se você crer em Deus e não andar entre os murmuradores, você verá o milagre que o Senhor fará em você, por você e através de você. Há um milagre de provisão nesta mesa de Deus. Ele é aquele que prepara a sua mesa para as nossas vidas e para as nossas histórias. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.